O Instituto de Educação e Saúde de Taquara está apresentando Estudos do Livro de Apocalipse, que está sendo apresentado por Diego Silva. Essas aulas foram ministradas aos alunos do IEST em 2009. Vamos abrir em Apocalipse 21. O tema de Apocalipse 21 e 22 é o novo céu e a nova terra, a nova Jerusalém. Agora, o novo céu e a nova terra abrange mais do que apenas a nova Jerusalém. A nova Jerusalém vai ser como se fosse a capital do universo, depois dos 1000 anos. No primeiro versículo de Apocalipse 21, João ele fala assim: "E vi um novo céu e uma nova terra." Agora nós estamos no contexto do milênio. E no capítulo 20 terminou descrevendo o que iria acontecer, os acontecimentos, logo após os 1000 anos de Cristo com os santos reinando juntos no céu, ou seja, lá onde habita o Pai, e os 1000 anos de prisão de Satanás aqui na terra. Depois disso, João ele viu um novo céu e uma nova terra. Esse novo céu e a nova terra é comparável com o que Deus criou no início. Essa linguagem ela é extraída de Gênesis 1. Gênesis 1, podemos ler todo o capítulo, verso 10, sim, diz: "E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom." Mas no verso 1 diz assim: "No princípio criou Deus os céus e a terra." Então, tudo que está descrito aqui no capítulo 1 de Gênesis, que aconteceu no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto dia, a criação de Deus é resumido nessas palavras: "No princípio criou Deus os céus e a terra." No capítulo 3 conta a história da entrada do pecado. E aí a Bíblia toda, de Gênesis até Apocalipse, é a história do desenvolvimento do pecado aqui na terra e como Deus ele lida com o problema do pecado. Aí em Apocalipse 21, João fala que ele viu um novo céu e uma nova terra. Quando se fala em um novo céu e uma nova terra, qualquer coisa que seja nova é porque existe algo para ser comparado com aquilo. Então, isso é comparável com Gênesis capítulo 1. A linguagem ela é extraída do primeiro versículo da Bíblia. "Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe." Se vocês quiserem, nós podemos comparar essa expressão "já o primeiro céu e a primeira terra passaram" com 2 de Pedro, capítulo 3, versos 10 e 11. Na realidade, vamos ler do verso 9 até o verso 15. 2 de Pedro 3, 9 a 15. "E o Senhor não retarda a sua promessa." E nós vamos descobrir logo qual é essa promessa. "Ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se." Esse texto aqui é bom para explicar o porquê Jesus demora. Porque Jesus ainda não voltou. Não é porque existem ainda sinais para serem cumpridos no mundo, mas tem a ver com a preparação do povo de Deus. Jesus, ele demora porque o povo não está preparado. Mas verso 10 continua dizendo: "Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão.
Esse verso 10 aqui de 2 de Pedro 3 está descrevendo aquela última parte de Apocalipse 21:1, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Continuando aqui no capítulo 3 de 2 de Pedro. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém serem santo trato e piedade, aguardando, povo de Deus deve estar aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo o quê? A sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita justiça. Então, a construção ou a criação de novos céus e uma nova terra foi uma promessa. Não é novo para Pedro, muito menos para João, que escreveu Apocalipse. Então, o que João está escrevendo em Apocalipse 21:1 é algo que os apóstolos do Novo Testamento já conheciam. Inclusive, se vocês quiserem abrir em Atos 3, verso 21, veja o que diz. Atos 3, 21. O qual, falando de Jesus, convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo. Restauração de quê? Restauração dos novos céus e da nova terra. Ou seja, restauração do mundo. A recriação. Dos quais Deus falou. Deus falou de quê? Da restauração. Dos quais Deus falou pela boca de quem? Todos os seus santos profetas desde o princípio. Vamos abrir em Hebreus 11. Hebreus capítulo 11, verso 8. Diz assim. Hebreus 11, 8 e depois 10. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. E saiu sem saber por onde ia. Verso 10. Porque ele, Abraão, esperava a cidade que tem fundamento, da qual o artífice e construtor é quem? Abraão, ele estava esperando em qual cidade? Era uma cidade terrestre ou celestial, segundo esse texto? A terra que Abraão herdou foi qual? Abraão chegou a herdar alguma terra? Morreu sem que aquela promessa se cumprisse. Só que ele recebeu uma promessa de Deus. E a palavra de Deus, ela não volta vazia. Então, de fato, qual era essa terra? E qual era essa cidade que foi prometida a Abraão? O que diz no verso 10? Ele, pela fé, esperava uma cidade que tem fundamentos, da qual o artífice é quem? Deus. Com certeza, celestial. Hebreus 11, 24, falando de Moisés. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Vamos descobrir que recompensa é esta. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Continuando. Vamos descobrir qual é este invisível. No mesmo capítulo, nós podemos ver no verso 13, falando de outros que também tiveram a mesma fé. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as pela fé de longe, e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. 14. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam
uma pátria. Verso 16. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pátria celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Que cidade é essa? Celestial, certamente, não terrestre. E o próprio contexto de Hebreus, no capítulo 12, verso 22, revela que cidade é essa. Nós já estudamos esse texto. Mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Então, na realidade, Jerusalém terrestre era um símbolo, um tipo, assim como o cordeiro que era sacrificado era um tipo de Cristo, Jerusalém, literal, era um tipo da pátria que todos os fiéis herdariam quando a promessa de Deus se cumprisse. 1 de Coríntios, capítulo 2, verso 9. 1 de Coríntios 2, 9. Paulo ele diz assim, e aqui Paulo está citando um texto do Antigo Testamento, Isaías 64, 4. Paulo está apenas citando o Antigo Testamento. Não são as palavras de Paulo aqui, são as palavras de Isaías. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então nós temos aqui um texto do Antigo Testamento que fala sobre o que Deus está preparando para aqueles que serão fiéis até o fim. Em Gênesis capítulo 1, o que dizia? Depois de cada dia que Deus criava, o que ele dizia? Ele olhava e eis que tudo era o quê? Muito bom. Mas depois, com a entrada do pecado, as coisas já não eram mais tão boas. Então, quando nós lemos na Bíblia a restauração de tudo, ou a criação de novos céus e nova terra, isso está relacionado com a eliminação, a purificação do pecado do universo, aquilo que estragou, aquilo que, a princípio, Deus criou como bom. Vamos voltar a Apocalipse 21. Então, esse primeiro versículo está relacionado com a restauração de todas as coisas. Deus criou, o inimigo veio e interferiu com a criação de Deus, e a Bíblia toda é a história de como Deus permitiu o desenrolar do pecado para fazer uma demonstração do que seria o universo se ele não tivesse o regendo. Mas a promessa foi dada a todos os fiéis, todos aqueles que viviam assistindo e acompanhando a história do mal, às vezes atribulados e sofridos pela corrupção e a injustiça e a maldade do homem, mas sempre todos aqueles que serviram a Deus neste mundo, sofrendo todas as injustiças do mal, tiveram em vista pela fé a recompensa, que é a restauração de todas as coisas. No verso 2, e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém. Agora, volto a reiterar, a nova Jerusalém estará fazendo parte do novo céu e da nova terra, mas não é o novo céu e a nova terra, mas será a capital do universo. Até mesmo por ser um exemplo daqueles que viverão nela do que é o pecado e o que o pecado traz. Os redimidos serão um espetáculo para todo o universo durante toda a eternidade. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E essa questão do casamento, das bodas do Cordeiro, da união de Cristo com a Nova Jerusalém, não é apenas a cidade, mas é o povo que nela habita, que são os redimidos. Isso não contradiz o fato
da igreja ser a mulher de Cristo. Embora aqui coloca a Nova Jerusalém como a esposa do Cordeiro. Verso 3: E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Pergunta: Deus, ele habita em uma luz que não é acessível? Vocês já leram esse texto, né? Que Deus, ele habita em luz inacessível. Em que sentido Deus, ele habita nessa luz inacessível? E isso continuará mesmo depois da purificação do universo do pecado para os redimidos? Eu acho que eu nem deveria precisar de fazer essa pergunta, porque nós acabamos de ler o texto que deixa bem claro que o tabernáculo de Deus estará com o homem. O que é tabernáculo? Outra palavra seria habitação. Inclusive, quando Deus pediu Moisés para construir o santuário, deu as ordens do santuário terrestre, o tabernáculo do deserto, ele disse: me fareis um santuário para quê? Para eu poder habitar entre eles. Só que Deus mesmo, ele não podia habitar. Por que Deus não podia habitar? O que faz separação entre Deus e o homem e faz com que Deus não possa estar com ele e que ele não possa subsistir sua presença? O pecado. Então, o que vocês acham? O homem poderá habitar na presença de Deus? Diz a palavra de Deus muito claro: eis que o tabernáculo, a habitação de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Agora, essa passagem também é extraída do Antigo Testamento. Vocês podem procurar em Ezequiel 48, 35. Essa expressão, ela está também em Jeremias, Deus habitando com o seu povo com ele. Isso foi uma promessa dada ao povo de Israel no passado e se cumprirá com o Israel espiritual depois dos 1000 anos. Verso 4: E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E as primeiras coisas relacionadas com a primeira terra e o primeiro céu e o mar, que já passaram. Ou seja, Deus, ele não vai literalmente enxugar os olhos de lágrimas, mas ele vai eliminar aquilo que nesta vida nos traz dor e nos faz chorar. Que nos faz chorar. Mesmo o choro de alegria, muitas vezes está relacionado com as consequências do pecado. Por exemplo, o choro de alegria por encontrar alguém que por muitos anos não tínhamos visto. Embora seja uma alegria, mas o fato de nós estarmos chorando por não ter os visto por tanto tempo é um resultado do pecado. Então não haverá mais lágrima. Agora, esse versículo, no verso 4, é uma boa prova para sustentar a ideia de que durante os 1000 anos haverá ainda dor. Não no sentido de alguém morrer, não no sentido de doença ou de pecado existir entre os redimidos, mas o fato de estar estudando os livros e fazendo juízo para descobrir por que certas pessoas não estarem lá, por que outros terem direito de estar, embora não tivesse aquela aparência na terra, tudo isso vai ser causa de ainda alguma espécie de tristeza. Então, Deus limpará os olhos de toda lágrima depois dos 1000 anos. Isso declara que é só depois dos 1000 anos que realmente o pecado será eliminado, purificado. Ou seja, o universo purificado dele. Toda a dor vai cessar só depois dos 1000 anos. E o que estava sentado sobre o trono disse:
eis que faço novas todas as coisas. Fazer novas todas as coisas, relacionado com o primeiro versículo, um novo céu e uma nova terra. E disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais, está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas. E eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Eu acho que fica muito claro no contexto de Apocalipse o que significa vencer. Se nós fôssemos dizer uma só palavra para descrever o que é necessário vencer, seria qual palavra? Pecado. Apocalipse 2 e 3, ao que vencer, tudo relacionado com o pecado. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Aquele que vencer assim como eu venci. Então, quem vencer herdará todas as coisas. E no próximo verso, deixa bem claro, se não ficou claro até agora, o que realmente é necessário vencer. Verso 8. Mas, quanto aos tímidos, o que é um tímido? Não é a pessoa que tem medo de subir ao púlpito e pregar. Tá? Não se preocupem. Se você tem essa timidez, algumas pessoas são mais tímidas, outras mais ousadas que outras. Mas esse tímido está relacionado com covardia. Na realidade, do grego, se eles tivessem traduzido covarde em vez de tímido, teria sido uma tradução mais fiel. Covardia no sentido de, por exemplo, temer os homens, ter vergonha de sua fé, ter vergonha de estar sozinho diante de uma situação difícil. Talvez se refere àqueles que vão ter o medo de não receber o sinal da besta e assim não poder comprar e vender, nesse sentido. Agora, o que Deus não quer em termos de timidez? Se eu estou numa reunião e vai haver uma votação e aquela votação, todos estão de acordo com ela e eu sei que não está de acordo com a vontade de Deus, fere os seus princípios, o ofende, e eu tenho uma voz e não levanto a minha voz e não me manifesto, isso é uma timidez que Deus não aprova. Não pode. Porque silêncio ou covardia numa crise espiritual é uma das formas de hostilidade mais terríveis contra Deus. Então, essa timidez Deus não quer. E aos incrédulos, os que faltam fé, e aos abomináveis, aqueles que praticam os pecados mais detestáveis aos olhos de Deus, e aos homicidas, aqueles que matam não só com palavras ou ações, mas com pensamentos. Ninguém vai entrar no céu com raiva ou rancor em seus corações. Se hoje você sofre porque você ainda não conseguiu amar alguém, é importante essas feridas serem curadas aqui. Vocês acham que Deus ele vai transformar o meu sentimento para eu poder viver no céu? O que eu sinto pelo meu pai hoje é o que eu vou sentir por ele lá no céu. Se ele estiver lá e eu também, como seria? Se eu ainda não venci algumas mágoas que eu porventura tenho contra ele, ou minha mãe, ou minha irmã, vocês acham que Deus ele vai arbitrariamente mudar a forma com a qual nós sentimos em relação a algumas pessoas? Se ele fizesse isso, ele estaria me privando de algo que mudaria todo o contexto de seu caráter e do grande conflito, que é o livre-arbítrio. Não pense que a mudança da nossa natureza, quando este mortal se revestirá de imortalidade, que isso implica em mudança de sentimentos ou pensamentos. Se hoje eu tenho rancor, se hoje eu não consigo me dar bem com alguém, Deus ele tem um problema. Ou um deles não pode ir para o céu, os dois não podem ir para o céu, mas os dois indo para o céu, como seria? Por
porque Deus ele não vai arbitrariamente mudar a forma que nós pensamos. O mesmo poder que estaria disponível para me ajudar lá no céu a amar essa pessoa é o poder que está disponível para me ajudar a amá-la aqui na terra. É o reino da graça no qual vivemos. Não pense que o reino da glória vai me disponibilizar um poder que o reino da graça não tem me disponibilizado para eu saber amar. Então nenhum homicida vai poder entrar. E Jesus deixou bem claro em Mateus 5 que é um homicida, não deixou? Jesus deixou bem claro que um homicida não é aquele que tira a vida, mas é aquele que tem rancor, raiva, ódio. Esses sentimentos, se eles não forem eliminados aqui, nos impedirá a entrada. Não somente os homicidas, mas também aos que se prostituem. E aqui está no masculino essa palavra, os que se prostituem. Se aplica tanto aos mulherengos como às prostitutas. A promiscuidade, ela vai impedir que muitos entrem. Impureza, não só de ação, mas de pensamento. Já pensou? Deus ele não vai poder permitir a entrada. A vitória precisa ser ganha aqui. E Deus torna disponível a todos o poder para vencer. Aos feiticeiros, isso está relacionado com o espiritismo. E aos idólatras, aqueles que não desejam ou não conseguem colocar Deus em primeiro lugar, sempre alguma coisa está entre eles e Deus. E a todos os mentirosos, talvez de todos os pecados nesta lista, o mais aparentemente inocente, parece que nós mentimos com muita facilidade e para Deus não tem diferença de uma mentira grande, uma mentira pequena. A intenção de enganar ou conduzir a pessoa a crer de forma diferente da verdade é uma espécie de mentira. E Deus ele não vai permitir entrada. Todos estes, a sua parte, será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Eu acho que esse texto deixa muito claro, né, que nós não vamos estar pecando até a volta de Cristo. Pelo menos não selados com o selo do Deus vivo. Eu acho que essa lista aqui abrangeu praticamente tudo. Todo o pecado. E a lei de Deus, ela não sonda somente as ações, mas sim aos pensamentos. E isso deve nos levar a pensar mais a sério sobre o que fazemos com o nosso tempo. Verso 9. Antes de ler o verso 9, vamos abrir rapidinho alguns textos de Isaías que falam sobre o novo céu e a nova terra. Primeiro, Isaías 60, 18. Diz assim, falando do novo céu e da nova terra, a Jerusalém restaurada. Nunca mais se ouvirá de violência na sua rua ou na sua terra. Desolação nem destruição nos seus termos. Mas os teus muros chamarás salvação e as tuas portas louvor. Isaías 11, 6. Isaías capítulo 11, verso 6, falando também do novo céu e da nova terra. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho de leão, e o animal cevado andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. Versículo 9. Não se fará mal nem dano algum em todo o seu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E também Isaías 33, 24. Só alguns textos, tem mais. Isaías 33, 24. E morador nenhum dirá, enfermo estou, porque o povo que habitar nela será absolvido da iniquidade. Isaías 65, mais um.
Verso 17. Porque eis que crio novos céus e a nova terra. É exatamente o que João falou em Apocalipse 21, 1. E não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Com certeza relacionado com as coisas ruins. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém uma alegria, e para o seu povo gozo. E exultarei em Jerusalém, e me alegrarei no meu povo. E nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias. Porque o menino morrerá de 100 anos, porém o pecador de 100 anos será amaldiçoado. E edificarão casas e as habitarão, e plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Verso 23. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para perturbação. Verso 24. Será que antes que clamem eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. E o lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como o boi, e pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Então são alguns textos que descrevem o que será. Agora eu queria passar para vocês algumas passagens que descrevem o caráter daqueles que vão herdar. Mateus 5:5, os mansos herdarão a terra. Mateus 7:21, aqueles que fazem a vontade de Deus estarão no seu reino. 1 Coríntios 6:9, aquele que é injusto não herdará o reino de Deus. O que é injusto? Verso 10. Os devassos, os idólatras, os adúlteros, os efeminados, os sodomitas, os ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores. Efésios 5:5. Não entrará ou não terá herança no reino de Cristo o devasso, o impuro, o avarento, o idólatra. Então, são alguns textos que descrevem o caráter daqueles que estarão lá. Vamos voltar a Apocalipse 21, verso 9. E veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas. E falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Do lado do levante tinha 3 portas, do lado do norte 3 portas, do lado do sul 3 portas, do lado do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro, parecido com a cana de Apocalipse 11, para medir a cidade, e as suas portas, e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura, e mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios. E o seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. E a construção de seu muro era de jaspe,
e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o 10º crisópraso, o 11º jacinto, o 12º ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E por que era necessário um templo aqui na terra? Para Deus habitar entre o homem. Então não há necessidade de um templo. E a cidade não necessita do sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. Isso revela que provavelmente não, certamente haverá hierarquia entre os redimidos. Isso é interessante. Hierarquia não é do pecado. Embora nós associamos com o pecado e os resultados do pecado, mas hierarquia não é do mal. Hierarquia existiu antes do pecado. Havia hierarquia no céu. Inclusive, Lúcifer ocupava uma posição mais elevada da dos anjos. E as nações dos salvos andarão à luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite, e a ela trarão a sua glória e honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine, e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Vamos dar continuidade para o capítulo 22, porque é uma continuidade. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Aqui nós vemos uma distinção entre Deus e o Cordeiro, só para vocês verem que Deus se refere ao Pai. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Por que será que é necessário o comer da árvore da vida para viver eternamente? Símbolo de dependência de Deus. A imortalidade, ela é do homem? Não é do homem. Além disso, é uma forma do homem ainda ter o livre-arbítrio. Deus demonstrar que ele ainda deu ao homem o livre-arbítrio. Ele come, assim demonstrando que ele é que escolhe viver. Ele não vive arbitrariamente. Deus criou homens inteligentes, racionais, que escolhem. E a árvore da vida continua. E de cada mês ela produz um fruto diferente. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Significa que eles refletem seu caráter. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo sempre. Interessante também que, em que dia foi feito o sol na criação? 4º dia. O sol, a lua, as estrelas, mas a partir de que dia houve luz? Então, que luz era aquela? A mesma luz que vai iluminar
a Nova Jerusalém. E ali não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo sempre. O IEST está comprometido em fornecer mensagens relevantes como essas gratuitamente, a fim de cooperar com Deus no avanço de seu reino. Para ouvir mais sermões e palestras como essa, acesse nosso site www.iestrj.org.